No programa de hoje, a gente vai falar sobre como você pode se manter motivado, estudar, trabalhar e conquistar as suas coisas, vivendo uma vida extraordinária no seu potencial máximo. Caraca, a gente vai falar tudo isso mesmo. Será porque que dá? Caraca, que promessa é essa? potencial máximo lembra muito o Clóvis, que o Clóvis fala que você tem que viver no seu potencial talo, no no talo. talo, No talo. né? Do que vale uma vida? Né? Bom, é isso. Essa é a promessa do episódio. Vamos lá. Beleza. Né? Aliás, o que será que faz com que as pessoas desistam de alcançar o seu potencial máximo? Cara, eu tava preparando uma live ali junto com a Maíra e a gente chegou a uma conclusão interessante, né? Que eu falei assim, eu não achava que eu podia emagrecer mais, é impossível, já tinha desistido. Eu E lembro aí- desse seu papo aí, você falou assim, cara, eu acho que não dá mais pra mim. E aí ela falou assim, cara, é quando as Interessante. pessoas desistem que eu entro. Caraca, Que forte tem muito isso. a ver com o propósito Que do legal. business dela. Que é quando a pessoa já desistiu dela mesma, eu vou lá e eu entro. E tem gente Ela que já resgata, desistiu de né? você mesmo, né, cara? Não, Tipo, em várias áreas. Total. Pô, nos negócios. Pô, será que eu nunca vou dar certo? Será que eu nunca vou conseguir? A vida adulta vai chegando, aí você fala, cara, tarde demais, pô, tem que pagar a conta, vamos aterrissar, né? O cara O cai relógio- naquela como que é? Rodinha de... Roda dos ratos. Isso, e não Só sai que o mais. cara, assim, sabe, o cara ele vai, pô, tentou vários negócios, não deu certo. Aí montou um negócio, quebrou. Aí tá endividado, fala, será que não vai dar pra mim nessa vida? É a única que eu tenho, né? Enfim, às vezes as pessoas desistem delas mesmas. O que faz alguém não só não desistir, como continuar e prosperar? Pode Vamos crer. falar sobre isso hoje. Mas claro, né, assim, para não ficar nesse papo completamente esotérico, né? Só motivação não basta, é preciso agir. Por isso a gente está hoje aqui com Evandro Guedes, que é empreendedor, professor, chairman da AlphaCon Concursos Públicos, e, segundo ele, acima de tudo, um educador de pessoas que pensam grande. Seja muito bem-vindo, Evandro, finalmente! Fala, Thiago. Prazer é meu, cara. A gente já se conhece há um tempinho, né? Eu costumo dizer que a gente viu o seu crescimento. Eu gosto muito de você pessoalmente, né? Quando eu venho no podcast assim, eu venho para contribuir mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. Conheci o Kaique, pô. Gente fina pra caramba, o Kaique. Cara, tem um cara que parece muito Kaique, né, meu? Putz, cara, Você fui tava falar falando aqui. ali. Na verdade, o Monark parece com ele, né, cara? É isso mesmo. Pode crer. Comecem a falar isso, tá, gente? Não ao contrário. Hashtag Monark parece crer. comigo. Exato. Se encontrar o Kaique na rua, não fala, nossa, você parece o Monark. Fala, nossa, cara, o Monark parece com você. É isso. Ele vai ficar feliz. Né? E, cara, a gente já fez algumas resenhas, se encontrou já lá na época da Faria Lima. Deve fazer o quê? 4 anos, talvez? Um pouco mais, né? Acho que 2016, 2017, né? Você tá... Que isso. Olha aí. Sim, você estava no início. Você tá bem mais maduro, tá bem mais bonitão. Eu achava a primeira vez que eu te vi, eu falei, nossa, cara, o Thiago Negro, meninão, né, cara? Você tava com aquelas calças de moletom mais apertada, mais Faria Lima. E aí eu fui lá na XP, você Primo jeans? super me tratou bem. A minha equipe inteira ficou encantada. Porque a gente está Legal. acostumado com o ecossistema, e quando a gente te encontrou, eu lembro que você perguntou assim para mim, aí, aonde você coloca a sua grana? Eu falei, rapaz, eu já invisto tem um tempinho, eu já estava calejado ali. Muito bom. Aliás, quando terminar aqui, a gente vai falar sobre de novo. A pergunta não mudou, Eu vou né? te fazer A a pergunta mesma não mudou. pergunta, falar onde você coloca a sua grana. Porque agora o Grupo Primo atende investidores. Então, vamos legal. conversar depois Vamos disso. sim. É uma consultoria de verdade, Mas, né? ô primo, é só os amigos aqui ou dá pra os primos também podem... É verdade. Pode A usufruir gente também disso. pode atender os primos investidores. A gente tem hoje a maior consultoria de investimentos do país. Boa. Tá? A Vou- maior consultoria de Vou investimento até do país. estourar um negócio aqui. E a gente está abaixo do radar, agora a gente vai começar a falar sobre a nossa consultoria de investimentos. Né? A gente tem mais de 300 consultores de investimentos e a gente pode ajudar você que é investidor. Se você quiser ser atendido pelo Grupo Primo, obviamente você já precisa ter um patrimônio mínimo. Né? A gente começa a atender a partir de R$100 mil. Você pode clicar aqui no link da descrição, colocar seu nome, responder algumas perguntas e o meu time de consultores vai entrar em contato com você. Sem conflitos de interesses. Ou seja, a gente pode atender você pode investir pela XP, pelo BTG, pelo Safra, pelo Santander, pelo Itaú, não importa onde você investe. Nosso consultor vai te atender e qualquer taxa que você pagar para a corretora, você não paga mais. Porque agora essa taxa ela volta para sua conta. Eita. Essa daqui é a Bom, grande hein? diferença do modelo. É. Tá bom? Clica aqui e aí a gente vai falar com você. Espero ajudá-lo. Né? E vamos lá, né? E recado aqui, não deixa de curtir o vídeo. Por favor. Importante. Clica no botão de curtir, se inscreva no canal e vamos começar nesse papo que, olha, o Evandro precisou se mudar para Alphaville Fiquei sabendo. pra gente gravar esse podcast aqui, cara. É isso Né? aí. Só que assim, eu não sei como eu poderia te definir, né? Assim, eu sei que você tem várias caixinhas, né?
Você primeiro é um cara super disciplinado, né? É um cara da porrada, parece que é um cara com testosterona alta, assim. É perfil dominante, porrada, pá, é isso que eu quero, ponto, acabou. E vai pra cima, né? Também já te vi dando aula, assim, você deu aula por muito tempo, não sei se você ainda faz isso ou fazia, né? Você dava aula em cursinho, né, para pessoal que vai prestar concurso para virar policial, né, assim, o concurso e tal. Você é um empreendedor também, né? Você tem uma empresa que, poxa, ficou super grande também. E é um cara também super família, né? Você tá me falando que você, pô, foi batizado, mudou pra cá, sua filha também tá engajada no projeto, pô, você tem a sua esposa e tudo mais. Então, cara, me conta um pouquinho, assim, de o que você faz hoje pra gente depois voltar. E aí tentar entregar a promessa do podcast. Show de bola. E assim, Thiago, eu vou fazer um 360 rápido, mas você quer ver uma coisa legal? Ó, eu vou contar a história aqui, mas eu cuido da primeira fase da vida do cara, né? Que assim, pô, o brasileiro médio, o que ele ganha, cara? 1.000, 1.000 e pouco, 2.000 reais. E, pô, o cara passa num concurso, cara, vai ganhar 15 mil. E eu não falo, não é porque eu tô com vocês aqui, não. Eu falo, cara, pega uma assessoria bacana pra aprender a investir. O cara sai de 2, 3, vai pra 15, 20. Hoje a gente tem o quê? Deslumbra, né? 400 mil alunos que já passaram pela minha mão, que passaram no concurso, tá? A plataforma tem Passaram no concurso? tem 8,5 milhões de alunos acumulados ao tempo na plataforma. Então a gente tem aquela base ativa, topo de funil todo mês dá 120, 150 mil pessoas ali que tem interesse. Eu estava até falando pro Regis, que é meu videomaker lá, é o meu Kaique lá, que é o seguinte, interessante, porque eu sou do outro lado da rua, e agora eu tô pulando pro outro lado da rua para cá, e as ruas se conflitam, tá, Thiago? Ó, são 20 milhões de pessoas com potencial que não olham empreendedorismo. A galera fechou a cabeça para passar num bom concurso, que o Brasil é uma máquina disso. E aí, como é que eu cheguei lá? Bem, eu sou filho de motorista de táxi, minha mãe é costureira, sou de Barra do Piraí, interior do estado do Rio de Janeiro. Vizinho do Ramires, que foi da seleção brasileira. Também veio do zerão, Ramires, gente fina, moleque. E, cara, minha única saída foi estudar. Então, eu fiquei 8 anos estudando. Depois disso, passei em 12 concursos. E não precisa ser nada diferente, cara. Eu sou aquele cara que me dava mal na escola, fui alfabetizado tarde, reprovado, recuperação, dá tudo errado. E estudei, não parei. Como você falou da Maiara, né? Tem algum momento que alguém entra na sua vida e resolve. Eu também tive meus grandes amigos, os grandes mentores que me ajudaram. E eu fui cria de um curso lá no Rio de Janeiro, chamado Academia do Concurso. Não tinha dinheiro para pagar, pobre é assim. Então você vira monitor, limpa chão, arrasta cadeira. Aí precisa, além de permutar na bolsa, precisa dar aula. Não tinha passado em nada. Comecei a dar aula. Aprendi que o Senhor me deu o dom da oratória, então eu falo bem. Onde eu entro, eu domino muito palco. E aí passei em 12 concursos públicos, 2005, 6, 7, 8. Saí passando no monte. Polícia Federal, Rodoviária, Departamento Penitenciário Federal. Passei para promotor de justiça na primeira fase, passei para oficial de justiça. Aí escolhi ir para o Paraná. Quando eu cheguei no Paraná, eu descobri que tinha uma outra paixão, né? Eu falei, pô, cara, eu tô trabalhando um dia, folgo 3. Só que na época eu era policial militar, fazia 2 seguranças, trabalhava no táxi do meu pai para complementar a renda. Sábado eu ia para academia do concurso, então eu rodava 130 quilômetros para ir para a capital. E, pô, a minha esposa sempre do meu lado, né? A gente tá casado há 26 anos. E eu fazia muita coisa. De repente, a gente foi pro Paraná, a minha filha pequena, e eu trabalhava um dia, folgava 3. Eu falei, cara, o que eu vou fazer nos 3 dias? Eu vou pular do prédio? Vou fazer alguma coisa. E aí foi a primeira promessa que eu fiz. Eu falei, nunca mais fico pobre na minha vida. Dia 14 de setembro de 14 de setembro de 2006 foi o primeiro CDB que eu fiz. E, por incrível que pareça, há 17 anos eu nunca passei um dia sem juntar dinheiro. Um mês sem juntar dinheiro. Todos os meses eu aplico. E aí eu passei, aluguei uma sala. Eu tenho certeza que você passou essa fase do empreendedor novo. Aí eu fui lá e comecei a dar aula nos 3 dias. Descobri que a oratória era bom, mas não tinha professor, Thiago. Então eu dava aula de... Você era professor? De algumas matérias, tipo administrativo, constitucional, penal, processo, lei, ZAF, administração, economia, contabilidade, português, trânsito, algumas, tudo. Né? Aí a matéria que eu não sabia, pô, ninguém sabia nada, só você estudar durante o dia e dar aula à noite, que terra de seca entre filho e rei, pelo menos estudar alguma coisa, né? E aí foi andando, fui achando os professores, aprendendo a empreender. E, cara, aí deu aqueles starts, por isso que eu falo que Deus opera muito na minha vida em todos os sentidos. Inclusive, tá aqui, eu acredito que é obra, é mover de Deus, né? A gente vai chegar lá. E aí, cara, eu vi uma transmissão de Harvard em 2008. Falei, cara, um dia dá para vender um troço na internet. Esquece internet. Era telesala. Não tinha internet. Era aquela internet, o Kaique é muito novo, não vai lembrar. Telesala? Era telesala, cara. Que é isso, cara? Parece coisa de velho, né? Era, tipo, via satélite. Uhum. LFG da MAS, até o doutor, os 2 que eram fundadores lá morreram e, pô, eu tenho um carinho muito grande que eles me alavancaram também.
E aí o que que eu fiz? Eu falei, cara, um dia vai dar para vender esse troço aqui no Brasil. Aí eu peguei uma folha, 100 folhas de papel, eu achei um site chamado AgriPoint, que era um site de negócio de boi, essas coisas. Falei, cara, se fizeram um site para boi e estão vendendo aula lá dentro, dá para fazer para concurso. Só que não rodava as aulas na época, né? Então era impossível você rodar um streamer ali. E aí eu desenhei, né, o site, fiquei desenhando uns 2 meses e mandei lá para o Porto Digital de Recife. Estava começando. Eu não tinha a menor noção, só entrei em contato com eles, me cobraram 30 mil, que eu também não tinha para pagar o site. Aí eu dei entrada de 4 mil e depois via como é que fazia. Eles foram construir o site voltou. Quando voltou, eu já tinha um estúdio, já estava gravando, mas tudo na gambiarra, né? A gente não conseguia botar 2h30. Aí eu falei, pô, eu vou pegar 4 horas de aula de um dia, vou reduzir 2h30, não tem perda de conversa fiada nem nada da sua aula, e fiz 5 blocos de meia hora, que hoje é padrão para todo mundo do segmento. Eu fui copiado do padrão. Aí, cara, o Thiago, aí não me pergunta, o carro veio, me atropelou e passou por cima. Eu não consigo explicar muito o ecossistema, porque do nada eu era servidor público federal, né? Trabalhava um dia, folgava 3. Nos 3 dias eu trabalhava feito um louco. Os colégios, eram 3 colégios muito tipo Anglo aqui de São Paulo, era um colégio muito conceituado. Os caras viram que eu estava crescendo, mas não estava ganhando dinheiro não, tá? Lavava, passava, cozinhava, dava aula, pô, um início terrível. E os caras tinham um contraturno da escola, e chegaram e falaram, pô, você não quer tocar concurso público com contraturno da escola? Eu estava com uns 250 alunos. Eles queriam tirar as despesas e aproveitar. Entrei nas escolas. E aí, quando eu entrei, eu comecei a fortalecer o processo da internet, ensinando outros professores a darem aula. Mas não existia internet ainda, tá? Existia um site, Gambiarra. Que ano que era isso? Isso era final de 2009. Não funcionava. Aí eu falei, cara, esse negócio não vai vender. Caramba, Kaique, você não vai acreditar, mano. Foi 6 de agosto de 2010, vendeu R$13,80 de um módulo. Eu falei, rapaz, vende. O troço vende. Essa sensação é muito boa, né? Tipo, nossa, mas funciona, né? Pô, mano, eu falei, caralho, se vendeu R$13, pensar pequeno e pensar grande, dá o mesmo trabalho, igual diria Jorge Paulo Lema, vai dar boa, né? Aquela paixão do primeiro empreendedor. E aí, cara, os universos colidiram. Ó, tô lá em Cascavel, no Paraná, né? Pega a linha do tempo. E aí um dos sócios do colégio falou o seguinte, cara, eu vou trocar o sistema de ensino, mas eu nem fazia parte do colégio não, né? Aí eles vieram para São Paulo, o Manuel Amorim assumiu a Abril Educação, que a família Tivita pegou a Abril Mídia e dividiu a Abril Mídia, estava com muita briga com o governo, então eles pegaram a Ática Scipione e o Anglo e transformaram, colocaram ali, abriram o IPO, foi um IPO gigante de 1,6 bi, salvo engano, em 2012 que eles fizeram, 2011. Então, esse daí foi o maior fumo da minha vida.